Gênesis capítulo 7, versículo 11. Amém? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil todos répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Amém. Irmãos, essa é uma história bem conhecida, a história da arca de Noé, que se inicia quando a Bíblia fala a respeito de Noé, que era um homem íntegro, justo, que andava com Deus, e que Deus dá a ele uma missão, a missão de construir uma arca que serviria de salvação do juízo que se viria por meio de um dilúvio, que viria de forma universal sobre toda a terra, e que aquela arca seria, portanto, o escape, a salvação daqueles que lá estivessem, tanto humanos quanto animais. E a porta da arca, ela ficou aberta por muitos anos, mas um dia Deus fechou aquela porta, como foi lido aí no versículo de número 16. Aquela arca, irmãos, ela não era apenas um amontoado ou um objeto feito de madeira, mas aquela arca era de certa forma um sermão, era um sermão diário sendo pregado àquela geração. A arca não era só isso, ela era esse sermão, porque durante os anos em que Noé passou construindo essa arca, ele construiu algo que anunciava a salvação e ao mesmo tempo o juízo de Deus, porque ela serviria tanto de salvação para aqueles que estivessem dentro da arca, como também ela serviria de juízo para aqueles que estivessem fora. Ela serviria tanto de salvação para aqueles que entendessem a mensagem, para aqueles que ouvissem a mensagem da graça de Deus, mas serviria também de juízo para aqueles que tapassem os seus ouvidos e que negassem o convite de Deus para entrar naquela arca, porque era isso que anunciava, era isso que cada martelada dada por Noé e seus filhos ali dizia: Deus está dando tempo, Deus está dando oportunidade. Mas, irmãos, o tempo da graça, ele não é infinito. O tempo da graça não é infinito para quem insiste em desprezar essa graça de Deus. O povo ali, dia após dia, eles tapavam os seus ouvidos e o coração diante do anúncio do que viria, porque a Bíblia vai nos dizer que Noé era um homem que ele pregava a justiça. Noé, ele estava construindo aquela arca, mas explicando ao povo a razão da construção, porque nós podemos imaginar
que quando ele começa a construir, as pessoas questionam, perguntam, por que a construção? Por que você está construindo esse grande barco? E mais em cima de um alto. Geralmente os barcos, os estaleiros são feitos próximo das águas. Então as pessoas provavelmente, com certeza, questionaram Moisés, ou Noé, e Noé, ele explicou ao povo a razão daquela construção, a finalidade daquela arca. Mas o povo, irmãos, dia após dia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que aquele povo tapava os ouvidos e o seu coração diante do que era anunciado ali pelo servo de Deus. E Deus, irmãos, ele não fechou a porta no primeiro dia. Deus não fechou a porta ali, dizendo ao povo que estaria fora quem não acreditasse naquela mensagem no primeiro dia da construção dela. Porque antes do dilúvio, houve aviso, houve paciência, houve oportunidade. Deus avisou, Deus teve paciência, Deus deu oportunidade àquele povo, àquela geração, para que se arrependesse. Da mesma forma hoje, o Evangelho tem sido pregado, dia após dia, em vários lugares. Quantas igrejas estão abertas nesse momento, pregando, anunciando o Evangelho? Cada igreja que prega o Evangelho de forma sincera, com suas portas abertas, já é um anúncio do Evangelho. Então, irmãos, a arca, ela ficou visível. Ela ficou visível, a mensagem, ela foi pública. A mensagem não ficou somente ali para Noé e sua família. A mensagem, ela foi publicada, ela foi anunciada a todos ali que pudessem ouvir. A arca estava visivelmente aos olhos de todos, em cima de um monte. Todos que olhassem para o alto poderiam ver aquela arca, que era, irmãos, o único modo de escapar do grande juízo que viria. Então a arca ficou visível, a mensagem era pública, o chamado estava diante daquela geração. Mas eles continuavam vivendo como se nada fosse acontecer. Eles viviam como se nada fosse acontecer, de que a mensagem não era real, de que Noé estivesse apenas blefando, que chuva não acontecia, não chovia, como que viria um dilúvio? Eles ignoraram a mensagem, eles ignoraram o que viram, eles ignoraram a paciência, eles ignoraram a oportunidade dada pelo próprio Deus, o aviso dado pelo Senhor. E o texto, irmãos, é assustadoramente simples, porque no versículo de número 16, diz o texto: os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara. E aí diz: e o Senhor fechou a porta após eles. Noé havia entrado, os animais entraram, seus filhos entraram, sua família entrou. Então Deus fechou a porta. Percebe, irmãos, que não foi Noé que fechou a porta. Não foi Noé. Porque já imaginou se fosse Noé que tivesse fechado? O desespero daquele povo gritando, culpando Noé, chamando de egoísta, de traidor. Mas o texto diz que foi o Senhor que fechou a porta. Foi o próprio Deus que selou aquela porta, a porta que Deus abre, irmãos, em graça, Deus também fecha em juízo. Deus abriu a porta da graça, a porta da arca,
a qual todo que entrasse ali poderia ser salvo, mas essa porta também, ela foi fechada como juízo de Deus, como dizendo: agora pronto, vocês tiveram a oportunidade, vocês tiveram a mensagem, vocês tiveram um aviso, mas vocês ignoraram. Não há mais salvação, não há mais como abrir, não tem mais como vocês serem salvos. Vocês desprezaram o convite da graça, e agora vem juízo sobre vocês. A mensagem, irmãos, que era pregada, era um anúncio da paciência de Deus, da bondade de Deus, dessa graça de Deus. E a mesma mão que salva, também ela encerra a oportunidade. A mesma mão. Jesus disse que no final, no grande julgamento, estarão uns à direita e outros à esquerda. E a mesma boca, ela vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e entrar na posse do reino que está preparado. E essa mesma boca vai dizer àqueles que se mantiveram incrédulos: apartai-vos de mim, maldita, não vos conheço. A mesma mão que abriu a porta da graça, fechou a porta para o juízo. A mesma boca que dirá: vinde benditos e receber a coroa, a salvação, vai dizer também: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então, irmãos, a geração de Noé, ela não morreu por falta de aviso. Ela não morreu por falta de aviso, ela morreu por desprezar o aviso. Ela morreu por desprezar a paciência de Deus. Esse é o perigo. Confundiram a demora do juízo com a ausência do juízo. Passaram-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, a arca não estava pronta, o dilúvio não veio. Passaram-se 4 décadas, 5 décadas e nada. 100 anos, um centenário. E esse juízo não veio, essa chuva não caiu, essa arca não estava pronta. Deus é paciente. Deus estava, irmãos, dando tempo àquele povo para se arrepender. Mas eles confundiram a demora do juízo com a ausência do juízo. Porque por mais que aquele juízo aos olhos deles tivesse demorado, o juízo veio. Da mesma forma é hoje. Quantas pessoas que dizem: tanto tempo que esses cristãos falam da vida de Cristo, já tem vai fazer 2000 anos aí, que fala sobre a vida de Cristo, que esse Cristo ainda não veio. Mas essas pessoas, irmãos, a semelhança da geração de Noé, estão confundindo a demora da vinda de Cristo com a ausência ou a não vinda de Cristo. Assim como aquela geração de Noé, eles confundiram a demora do juízo com a ausência do juízo. A geração hoje está caindo no mesmo erro. O mundo hoje está caindo no mesmo erro. Deus não estava, irmãos, indiferente. Deus não está indiferente também. Jesus usou Noé como alerta. Quando ele está ali no Monte das Oliveiras, antes da crucificação, no Sermão do Monte, ele fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Isso vai ser semelhante. Haverá incredulidade, apostasia, o povo não vão dar ouvido ao Evangelho, não haverá compromisso. Então, irmãos, Jesus só está vivendo a vida normalmente, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, viviam normalmente. E o problema não era, irmãos, a rotina diária, não era viver a rotina sem arrependimento. O problema daquela nação era viver a rotina deles, sem dar ouvidos ao aviso de Deus, incrédulos ao que Deus estava falando, por meio de palavras e visivelmente por meio da construção do erguer da arca.
Esse era o problema. Era viver a rotina conformado com aquele século, com o mundo, com o sistema. Esse é o problema hoje, irmãos. O problema não é a rotina. Todos nós temos uma rotina. Nós casamos, os adultos aqui, daremos nossos filhos em casamento, nós comemos, nós festejamos, de vez em quando fazemos uma confraternização, um churrascozinho. É a nossa rotina, trabalhamos. O perigo não é a rotina, o perigo é viver a rotina sem arrependimento. O perigo é viver a rotina do dia a dia, da vida, passando pela vida, conformado com este mundo, com este século, com o sistema desse mundo. O problema, irmãos, é viver essa rotina a cada dia e não tendo a mente renovada pelo poder da palavra e do Espírito Santo, não tendo a vida renovada, transformada por esse evangelho, por não se render a ele. Esse é o problema, esse é o grande perigo. Então a porta aberta, ela fala da graça. A porta fechada, ela fala do limite. Fala do limite de Deus. Aqui acabou meu limite, a minha paciência. Agora o que vem da porta para dentro tem graça, tem salvação. Da porta para fora é juízo. É juízo. Existe um tempo, irmãos, em que Deus chama. Esse tempo é hoje. Existe o tempo que Deus confronta. Que o evangelho é isso, é confrontar e dizer: você é pecador, você precisa de arrependimento. Foi esse o evangelho pregado por João Batista, confrontando o povo. Foi esse o evangelho pregado por Cristo, pelos apóstolos. É esse o evangelho que a igreja deve pregar. Chamar ao arrependimento, confrontar diante do pecado. Existe o tempo do chamado, do confronto, existe o tempo da espera, e esse tempo é hoje. Deus está dando tempo, mas também, irmãos, existe um momento em que a oportunidade termina. Existe um momento em que esse pensamento deveria nos fazer tremer, é imaginar, vai chegar um tempo que não haverá mais oportunidade. A porta da graça foi aberta aos gentios. A porta da graça e da salvação foi aberta. O evangelho então saiu da nação judaica, do povo judeu, se espalhou, está se espalhando por todo mundo, nos alcançou. Mas a Bíblia diz que há um limite, há uma plenitude. E quando chegar, essa porta será fechada. Não haverá mais salvação para o povo gentil. O evangelho voltará a Israel. Então, irmãos, o tempo é hoje. É hoje. Muita gente, o problema é que muita gente quer um Deus que sempre espera. E Deus não vai esperar para sempre. Ele está dando oportunidade. Quer um Deus que sempre espera, mas não quer ouvir o Deus que manda arrepender-se. O problema é que muita gente quer graça, mas não quer santidade. Quer viver de qualquer jeito. Ser crente, mas viver de qualquer jeito. Dizer que é crente, mas viver de qualquer forma. O problema é que tem muita gente que quer perdão, mas não quer rendição, não quer transformação. Tem muita gente que quer salvação, mas não quer a cruz. Tem muita gente, irmãos, vivendo dessa forma. Só que a arca não era um convite para admirar, era um chamado para entrar. Não era apenas para ele olhar e se admirar daquela grande construção, era para entrar. O evangelho não é só para dizer: é boa a palavra de Deus.
É bom ser cristão, é bom ir para a igreja, mas a mensagem é para entrar pela porta que é Cristo. Quantas pessoas, irmãos, que estão fora? A arca, ela aponta para isso, para Cristo. Noé, ele não foi salvo porque era forte, ele foi salvo porque ele estava dentro da arca. Porque estava dentro da arca. Assim também ninguém é salvo porque é religioso. Ninguém é salvo por conhecer histórias da palavra de Deus, histórias bíblicas, ter conhecimento teológico, não. Ninguém é salvo por ter uma Bíblia, ninguém é salvo por ser batizado, ninguém é salvo por saber versículos de cor, ninguém é salvo por pertencer a essa ou aquela igreja, por ser batizado. A salvação está em Cristo. A salvação está em Cristo. O maior perigo, irmãos, não é estar longe da porta. O maior perigo é estar perto e não entrar. É ouvir sermões, conhecer versículos, sentir talvez até convicção e ainda assim não se arrepender. E a pergunta feita não é: a porta está aberta? Porque ela está. A porta está aberta. Na época do dilúvio, a pergunta não era: antes de Deus fechar a porta está aberta? Não, a pergunta é: você já entrou? Essa é a pergunta. E repito, não é apenas você dizer eu sou crente que vai dizer que você entrou. Não é apenas você ter uma Bíblia, saber versículos, congregar, vir à igreja que vai dizer que você entrou. A pergunta é essa: você já entrou? Você de fato confia em Cristo? Você de fato demonstra ter uma vida transformada? Você ama de fato o Evangelho? Você ama de fato o Senhor Jesus? De todo o coração, você está disposto a deixar tudo para trás por causa desse Cristo? A deixar tudo para trás para entrar nessa porta? Quantas pessoas ali, irmãos, que talvez até pensaram: eu podia até entrar nessa porta aí, mas eu vou deixar para trás, tem família, tem minhas riquezas, tem os prazeres, as coisas boas dessa vida. Um dia, a porta que hoje anuncia misericórdia será fechada pelo próprio Deus. E depois disso, irmãos, não haverá negociação. Depois disso não haverá oportunidade, haverá juízo. Então, alerta para todos, para toda a humanidade, não brinque com o tempo da graça. Não brinque com o tempo da graça. Arrependimento não é assunto para depois. Arrependimento é assunto para hoje. O futuro não pertence a nenhum ser humano. O futuro não pertence a nenhum de nós. Santidade não é detalhe. Não é. É estilo de vida cristã transformada. Cristo não é complemento de uma vida confortável, porque é isso que muita gente quer. Apenas um Cristo que me deixa confortável, que realize meus sonhos, meus desejos. A porta está aberta, a chuva do juízo ainda não caiu, mas o texto traz para nós essa lembrança: um dia Deus irá fechar. Que Deus possa abençoar aqueles que estão perto da porta e que ainda não entraram, para que possa de fato se arrepender e entrar. Que Deus abençoe aqueles que estão mais longe, que possam ouvir a voz do Evangelho. Que Deus abençoe para que nós compreendamos que nós somos essa voz. Que nós somos os responsáveis por avisar sobre a porta da graça que está aberta, sobre o juízo que se virá.
Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.